Olá, eu sou Marcos Lindgren, professor da Fundação Dom Cabral, e neste vídeo vamos falar sobre como a governança do Estado foi afetada pela pandemia. Só para fazer um breve aquecimento, eu vou resgatar alguns conceitos e estabelecer uma conexão entre eles. Vamos começar com a ideia do Estado como sendo uma organização. Lembrando que toda e qualquer organização tem como razão de existir, ou missão, como queiram chamar, criar valor para os seus públicos de interesse. No caso do Estado, o principal público são seus próprios cidadãos. Também quero lembrar que a estratégia é a ciência de dar direção a todos os elementos organizacionais. É arregimentar e organizar recursos qualificados necessários para a execução das diretrizes de longo prazo. E é também monitorar as alterações dos ambientes externos e internos das organizações para poder ajustar a rota à medida que as mudanças ambientais forem acontecendo. Tudo isso com o objetivo central de criar valor para o público-alvo. Como eu falei, neste vídeo eu vou me concentrar no tema governança. Aparentemente esse assunto é bastante acessível aos cidadãos comuns, porque a gente acaba remetendo à figura do governo naturalmente. É preciso separar governo de governança, em que pese o primeiro estar contido no segundo. O governo geralmente é personificado nos governantes, sejam eles eleitos democraticamente ou não. Ele é parte de um conjunto maior de elementos, a governança, que contempla ritos e processos que devem funcionar de forma harmônica para garantir que aqueles indivíduos e organismos que representam o Estado cumpram aquilo que os cidadãos deles esperam. Tendo isso em mente, governança parte do conjunto de normas e regras sociais acordadas, tácita ou explicitamente, por todos os membros de um Estado qualquer, que vão determinar sua estrutura, limites de responsabilidades e poder dos representantes, bem como qual o seu escopo de atuação. O desafio mora exatamente em tirar do papel o que se desenhou para a materialização na realidade fática da execução. É nessa transição da ideia para a matéria que entra a estratégia. Muito bem. Os mecanismos de governança devem colaborar para que os governantes implementem as estratégias de longo prazo do Estado. E que, por serem de longo prazo, não são ou não deveriam ser projetos de governo, suscetíveis a variações de direção ao sabor do grupo mandatário momentaneamente empossado. Normalmente, as diretrizes de longo prazo do Estado estão, ou deveriam estar, dispostas nas políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos competentes e aprovadas pelas instâncias constitucionalmente responsáveis. Daí para frente é pura execução da estratégia. A governança passa a ser elemento-chave para que os mandatários tenham a autonomia e dinâmica necessárias para tomar decisões sem ferir os limites que lhes foram impostos pelos códigos. Que consigam arregimentar os recursos qualificados necessários e os aloquem da forma mais eficiente possível. Afinal, estamos falando de recursos públicos. O gestor de recursos públicos tem a obrigação fiduciária de utilizar os ativos cedidos pelos cidadãos de forma mais eficiente e eficaz do que ele o faria caso estivesse cuidando dos próprios recursos. Além disso, precisa fazê-lo com transparência, prestando contas de forma tempestiva e fidedigna a todos os interessados. Até aí acredito que estou falando algo que já seja de conhecimento da maioria das pessoas. Mas gostaria de introduzir um elemento novo na história, o Covid-19. O impacto da pandemia tem sido tão agressivo que tem exigido ações radicais na mesma medida de intensidade, levando os governantes a extrapolar os limites previstos nos códigos escritos. A humanidade está sendo acossada por uma crise sem precedentes, para a qual ações individuais e isoladas não surtem efeito. A proporção do flagelo exige ações de Estado, coordenadas pelos líderes públicos que são chamados a decidir sobre temas desconhecidos, a regimentar recursos que hoje não estão disponíveis e alocá-los segundo critérios pouco claros. Isso aumenta sobremaneira a responsabilidade sobre os ombros dos decisores, que precisam agir dentro do contexto incerto e ambíguo de hoje, mas terão que prestar contas no futuro, tendo como referência os códigos escritos no passado em contextos completamente mais tranquilos. Estamos falando de uma delicada circunstância
que precisa equilibrar a tempestividade de decisões radicais com o respeito aos limites impostos por lei. E a governança tem de dar conta disso. Para fechar, eu vou retornar ao tema da estratégia. A conexão governança e estratégia deve desenvolver mecanismos que permitam o aprendizado constante como forma de melhoria contínua da organização. A experiência que estamos vivendo com o coronavírus será de grande valia para que os estados desenvolvam estratégias inteligentes que contemplem planos de mitigação para riscos da magnitude e amplitude como os que estão se materializando agora durante a pandemia. Do lado da governança, espera-se que nossas estruturas e instrumentos sejam suficientes para ajudar os governantes a liderar o combate à crise sem ferir a legislação. E se o fizerem, que prestem contas com responsabilidade aos diversos públicos de interesse. Espero que saiamos todos com saúde desse momento e que nosso Estado desenvolva estratégias cada vez melhores e que nossa governança seja cada vez mais robusta. Sucesso a todos e fiquem seguros. Um abraço.